Quanto tempo que eu devo deixar o taping ou bandagem elástica funcional? Muitos pacientes têm dúvida em relação de quanto tempo deixar na nossa pele após uma cirurgia plástica. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Iranilda, eu sou mestre em Biociência e Saúde e eu possuo uma equipe de fisioterapeutas onde nós atuamos tanto na fase imediata do pós-operatório, também na fase tardia. E hoje eu vou apresentar para vocês sobre essa bandagem elástica que está se tornando uma prática comum entre os fisioterapeutas na reabilitação então de pós-operatório, devido aos resultados positivos que essa bandagem ela apresenta. Então, o que acontece? Ela é uma bandagem elástica, como nós já comentei. Ela possui algumas interdigitações. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Consegue perceber? Essas interdigitações, ela simula a nossa pele, as nossas digitais. Com isso, com a propriedade dessa fita, ela vai deixar com que os poros da nossa pele ele possa respirar, evitando possíveis alergias. Qual que é o objetivo de usar essa fita na nossa pele após uma cirurgia? Primeiro, ela vai impedir a expansão do inchaço, a expansão do edema. Nós sabemos que num processo inflamatório agudo, o inchaço ele tende a aumentar durante um determinado período. Quando nós aplicamos o tape ainda no intraoperatório, lá no centro cirúrgico ou no hospital, nós conseguimos que não ocorra essa expansão. Então a pessoa incha sim, mas numa quantidade menor, e isso traz muito conforto para o paciente. Então o primeiro objetivo é diminuir o inchaço. Mas além disso, ela vai prevenir a presença de hematomas e de equimoses, que são aqueles roxos muito comum em cirurgias como a de lipoaspiração. Então, ela vai diminuir o edema, o inchaço, vai prevenir a equimose e também ele previne o seroma, que é uma intercorrência comum também após a lipoaspiração. Então, o que acontece? Vou falar um pouquinho sobre as propriedades dessa bandagem elástica. Então, nós já vimos que ela é aplicada tanto no centro cirúrgico, quanto também no ambiente hospitalar, que ela tem o objetivo de diminuir o inchaço, prevenir as equimoses, os seromas. Mas por que ela faz isso? Por que ela consegue proporcionar esse efeito terapêutico? Será que ela tem algum medicamento? A resposta é não. Essa bandagem ela não possui nenhum tipo de medicamento, nenhum fármaco. Ela foi desenvolvida lá em 1970 pelo Kensio, que era um fisioterapeuta. A proposta dele era para estabilizar a articulação, relaxar a musculatura, aliviar a dor. Mas no decorrer das décadas, esse tipo de bandagem também foi iniciado no pós-operatório de cirurgias plásticas e o resultado está cada dia melhor. Por quê? Como eu mostrei para vocês, ela tem essas interdigitações que faz com que levante um pouco a pele e permita então que esse líquido ele possa ser escoado pela via linfática, diminuindo então esse edema e dando esse suporte, além de estar colando, por exemplo, a pele que foi descolada após uma cirurgia de lipoaspiração. O que nós devemos ter em mente em relação a essa bandagem? Que ela tem uma elasticidade, então depende do quanto de tensão que eu aplico, eu vai ter um resultado. Se eu puxar muito ou puxar pouco, o resultado ele vai ser diferente. Da mesma forma, o tipo de corte, como que eu vou cortar essa bandagem? Vocês já devem ter visto na internet, com as suas colegas, com seus amigos,
que existe formas diferentes de aplicar. Alguns pacientes de pós-operatório, eles ficam digamos assim, enrolados nessa bandagem. Já outros pacientes, eles vão ter vários desenhos, né, em formatos ali de polvo. Por que será que é feito isso? Cada tipo de corte, ele tem um objetivo. Então, para conter o edema, é uma forma de corte, uma forma de tensão. Para prevenir a equimose, é um outro tipo. E também o tipo de cirurgia. Por exemplo, de lipoaspiração, talvez seja mais interessante uma forma contensiva do que o linfotape. Por isso que quem que vai aplicar essa bandagem vai fazer toda a diferença no resultado final. Embora o cirurgião plástico ele oriente sobre a importância do uso do tape, é de suma importância que quem faça a avaliação, que quem decida o tipo de corte, o tipo de tensão, seja o profissional capacitado em pós-operatório. É ele que avalia e é ele que vai conduzir, então, esse recurso terapêutico. Ele vai aplicar no paciente e quanto tempo que eu tenho que deixar, então, esse tape na minha pele? Depende do objetivo. Se for para conter o edema, vai ficar 4 dias. Mas se for, por exemplo, numa questão que você queira diminuir a dor, talvez ele possa ficar um pouquinho mais, entre 5 e 7 dias. Os estudos mostram que a ação do tape, ele é a partir do 3º dia. Claro que tem um detalhe, algumas pessoas, devido à própria anestesia, devido à própria cirurgia, ela pode ter uma sensibilidade maior da sua pele. Se ela tiver uma coceira, se ela tiver uma bolha, se tiver muito vermelho incomodando, a orientação é que retire imediatamente o tape da sua pele. Precisa ser retirado esse tape. Por quê? Porque senão ele pode machucar. E num pós-operatório, imagina, quem faz uma cirurgia plástica não vai querer ter uma pele toda irritada. Claro que existe tratamento, tá? Na fisioterapia a gente consegue tratar caso aconteça esse tipo de irritação. Mas se acontecer com você, retire imediatamente e avise a equipe do seu cirurgião. Quem que retira esse tape? Você pode ir na clínica retirar, para fisioterapeuta retirar esse tape, mas você também pode retirar. Em que momento que você vai retirar? O recomendado é que ele seja durante o banho, porque ele vai doer menos. Então a água vai cair sobre o tape, vai molhar, vai diminuir a aderência dessa cola, o que facilita a retirada. Pode também se usar um óleo que você tem em casa para facilitar essa retirada. Se por acaso tiver alguns pelinhos, aquelas penugem que dói mais, você tira o tape ao contrário a favor do pelo, não ao contrário. Então isso vai facilitar bastante e vai diminuir a dor. O que é importante é que você não pode puxar de qualquer jeito. Por quê? Porque ele é uma cola. Então se você puxa de qualquer jeito, vai rasgar a pele, vai machucar. E aí tem um detalhe importante. Se a tua condição de saúde já não está legal, aquela lesão, aquela irritação da tua pele pode vir a trazer consequências mais graves se a perfusão da tua pele não estiver adequada. Então, o tape, ele é muito importante no seu pós-operatório, mas você tem que ter cuidado na hora que você vai retirar esse tape, ok? Então, nós vimos aqui que ele é aplicado lá no centro cirúrgico, que quem vai aplicar é o profissional capacitado, especializado em pós-operatório, é ele que vai te orientar se você vai permanecer por 3 dias ou por 7 dias, então não fique levando em consideração o que a sua amiga fez. Por quê? O pós-operatório, ele deve ser um tratamento individualizado, personalizado, então ele pode ser diferente de pessoa para pessoa, então você deve seguir a orientação que você recebeu ainda lá no hospital, ok? Então você vai deixar o tape. Qual que são os benefícios? Só relembrando, vai diminuir o edema, vai prevenir as equimoses e vai prevenir o seroma. Você vai precisar reaplicar esse tape após essa primeira retirada? Novamente, depende da avaliação da fisioterapeuta.
Tem alguns casos que sim, vai precisar reaplicar. E muitas vezes a forma de aplicação ela vai ser diferente daquela que foi feita lá no hospital, ok? Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O taping, ele é a prova d'água, então você pode sim tomar banho mesmo estando com o taping, mas você precisa daí secar com um secador no frio, tá? Lembrando que se você secar no quente, num pós-operatório, o calor ele favorece a dilatação dos vasos, então vai aumentar o inchaço. A recomendação é que você seque com o secador no frio, tá legal? Claro que se você tá todo com o tape, toda a tua pele com o tape, evite ficar com a água caindo muito ali em cima dessa região, tá? Porque lógico, ele tem uma cola, ela é resistente à água, mas se você ficar muito tempo submersa, ela pode então diminuir a aderência nesse tape, tá legal? Então esse é um cuidado que você tem que ter. A reação ou alergia do taping, ela não é tão comum, tá legal? Mas se não for bem aplicado, por exemplo assim, ó, você vai fazer uma cirurgia e você não quer investir no seu pós-operatório, você vai lá e você compra esse tape e você mesmo quer aplicar. Quais são os riscos disso? Primeiro, pode não ter os resultados esperados e você pode sim ter uma reação, não do tape, mas da forma com que você aplicou. Isso já tem estudos que mostram que dependendo de como você aplica ou até mesmo do tempo que você deixa ele, você pode causar uma irritação na sua pele. Então, se você fez uma cirurgia ou você pretende fazer uma cirurgia plástica, você precisa se preparar financeiramente e procurar um fisioterapeuta capacitado em pós-operatório. Você precisa investir no seu pós-operatório. 50% é parte do cirurgião, é o que ele faz na cirurgia, mas 50% do resultado final vai depender dessa tua reabilitação. E é muito importante que você tenha um profissional que vai te orientar, que vai te dar esse suporte nesses primeiros dias.